Então, nós vamos dar começo à atividade. Gostaria de chamar aqui à mesa a professora. Já temos o professor Reginaldo, presidente da Dufimate, vou apresentar por último, né? A professora Luísa Reis Teixeira, bem-vinda, doutora em administração. Doutora em Administração Pública e Governo na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, na linha de pesquisa Governo e Sociedade Civil em Contexto Subnacional, mestrado e graduação em Administração pela Federal da Bahia. Atualmente é professora assistente da Universidade Estadual de Santa Cruz. Tem experiência na área de Administração Pública e Gestão Social, atuando principalmente nos temas de Administração Pública, Participação Cidadã, Economia Solidária, Gestão Social e Ensino à Distância. Temos aqui a nossa companheira Sônia Meire dos Santos Azevedo de Jesus. Bem-vinda. Graduada pelo Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, mestra em Educação pela Universidade Federal de Sergipe e doutora em Educação pela Federal do Rio Grande do Norte, com doutorado de sanduíche em Coimbra. É professora também da Federal de Sergipe, com experiência na área de educação, nos seguintes temas, a ênfase nos seguintes temas: educação de jovens e adultos, educação em movimentos sociais, educação do campo, políticas públicas em educação, políticas públicas de conhecimento, saberes e práticas educativas emancipatórias, educação popular, gênero, trabalho e educação superior. E é professora do programa de mestrado e doutorado em educação da Federal de Sergipe, membro da Comissão Pedagógica Nacional do Pronera e parecerista também do CNPq. E o professor Reginaldo Silva de Araújo é o atual presidente da Dufimate, é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em Antropologia Social pela mesma universidade, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em Antropologia Social também pela UFSCar. É professor adjunto dessa universidade e atua no Departamento de Saúde Coletiva. Tem formação e experiência de pesquisa na área de antropologia, com ênfase em antropologia social, atuando principalmente nos temas de antropologia da saúde e doença, políticas públicas em saúde, saúde indígena, doença étnica e doença falciforme. Eu sou o professor Maelison Silva Neves, do Departamento de Psicologia e também da diretoria da Dufimate, estarei mediando aqui o debate. Gostaríamos de informar que está sendo transmitido por videoconferência para o campus de Sinop, o campus de Barra. E as perguntas que tiverem lá do campus de Sinop podem mandar para a gente. Depois das apresentações, nós estaremos apresentando também na ordem de falas. Bem, vou dar uma historicidade. Esse debate ele inicia-se, acho que aproximadamente um ano, quando a Universidade Federal de Mato Grosso começa a anunciar a inclusão da disciplina de empreendedorismo nos currículos dos cursos da universidade, e isso fomenta uma série de debates, inclusive um posicionamento da Dufimate contrário a esta medida e uma série de provocações de debates a nível de CONCEP. De lá para cá, teve uma assembleia que discutiu esse tema
e ficou definido a realização desse evento que hoje ocorre, em que se faria um debate com pessoas prós e pessoas contrárias, mas é importante situar que o debate se inicia numa discussão se deveria ser inserida a disciplina de empreendedorismo enquanto um eixo. Na verdade, não seria a disciplina de empreendedorismo apenas, mas a noção, o conceito de empreendedorismo enquanto um eixo estruturante do projeto pedagógico da UFMT. Essa é uma discussão de fundo, né? E, a partir da discussão da Assembleia, que ocorreu no calor desse debate, se definiu, então, que se convidariam 2 professores favoráveis e 2 professores numa posição divergente, entendendo que o espaço sindical é também um espaço de debate, não existe tabu, não existe uma defesa de pensamento único dentro do sindicato, porque a nossa categoria é plural. O que ocorre é que nós pretendemos, gostamos, temos a cultura de fomentar os debates de posições divergentes, entendendo que isso contribui para a democracia no âmbito da universidade. Nesse sentido, nós gostaríamos, inclusive, de reconhecer a importância do professor Elifas, lá da Faculdade de Administração, que veio, participou dessa assembleia e que ajudou a coordenar a realização desse evento, no sentido de convidar as pessoas e que muito contribuiu para o que eu chamo de um espaço democrático dentro da UFMAT, né? Isso muito enaltece o nosso sindicato. Foram convidados a reitoria, o vice-reitor confirmou presença no debate, o escritório de inovação tecnológica, tivemos um problema no SEI, mas até ontem tivemos a confirmação de que também foi convidado, e destacamos também a importância da realização desse debate no nosso CONCEP, que até hoje não aconteceu. Eu espero que esse evento sirva como um pontapé inicial. A sequência de falas, então, vai ser, inicialmente, estamos convidando o professor Elifas para compor a mesa também e ajudar nas discussões. Nós teremos, então, as falas serão de 25 minutos. Após as apresentações, nós abriremos espaços para intervenções, sejam perguntas, sejam comentários, que serão dirigidos à mesa. Então, nesse momento, vamos dar início às apresentações. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Já fui bem apresentada. Sou professora na Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus, na Bahia. Deixa só eu perguntar, é possível que eu fale em pé por causa da câmera? Fica ruim? Porque eu venho para cá, para mim fica melhor. O microfone eu preciso usar por conta da transmissão, certo? Ok, então, gostaria de agradecer ao professor Elifas, que fez o contato e que cuidou de todo o meu trâmite para chegar aqui, que foi um trâmite um pouco complicado. Sair de Ilhéus em dia de chuva não é algo muito fácil de se fazer, mas, enfim, foi possível chegar. Muito obrigado. Muito obrigada à DUFMAT pelo convite também. Enfim, vou tentar não extrapolar nosso tempo. Quem vai ser meu controle de tempo para eu poder olhar? Eu trouxe 2 vídeos que eu queria mostrar, são vídeos rápidos, mas vamos ver se dá tempo. Se não der tempo, eu suprimo, coloco a referência, vocês podem olhar, são todos vídeos do YouTube. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é um pouco da minha experiência, né, nessa área do empreendedorismo social, certo? Eu, enquanto estudante de administração, sempre ouvi falar muito de empreendedorismo, mas um empreendedorismo muito de base individual, tá? Até que eu comecei a ter contato com um empreendedorismo social que abriu um pouco, ampliou a minha visão sobre empreendedorismo, tá? Primeiramente, eu vou falar sobre o conceito de empreendedorismo, tá? Surge com o Schumpeter, né? Que é responsável pela realização de novas combinações.
Fillion, Jacques Fillion, vai falar que o empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões. Mas o que eu preciso focar com vocês hoje é justamente a natureza do empreendimento. Como eu disse, a gente pode falar de empreendedorismo de base individual, mas a gente também pode falar de empreendedorismo de base coletiva, que é o que eu vou estar falando para vocês, porque corresponde à minha experiência, tanto quanto estudante, quanto professora. Tá? Então, qual é a importância do empreendedorismo para a sociedade? É preciso pensar, atualmente, se a gente pensar em economia solidária, a gente foi responsável por organizar uma série de cooperativas populares, que ajudaram a tirar pessoas da situação de pobreza. Para o indivíduo, também pensando na economia solidária, indivíduos que participam de cooperativas, de grupos, de associações, também ganham muito empoderamento. Uma vez eu escrevi um estudo de caso, ainda na graduação, sobre uma cooperativa que a principal, a presidente da cooperativa, ela estava muito triste porque os outros cooperados estavam querendo entrar em greve, E como você pode entrar em greve numa cooperativa se a propriedade é coletiva? Então, é um estudo de caso interessante, deve ser de 2002, mais ou menos, depois eu posso passar a referência. E qual é a relação entre ética e empreendedorismo? Será que o empreendedorismo consegue também trazer valores éticos? Tá? Em inglês, entrepreneurship contém ideias de iniciativa e inovação. É um termo que implica uma forma de ser, uma concepção de mundo, uma forma de se relacionar. Tá? Então, Dolabella vai dizer que o empreendedor é um insatisfeito que transforma o seu inconformismo em descobertas e propostas positivas para si mesmo e para outros. Tá? Então, quando a gente fala do empreendedor, é importante pensar que é um protagonista, principalmente na comunidade em que vive. A gente pode falar do empreendedorismo empresarial, que é uma das infindáveis formas de empreender, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que não é a única forma de empreender. Tá? Podem ser empreendedores também quem? O pesquisador, os professores, pesquisadores, o funcionário público, também existe empreendedorismo na gestão pública, e o empregado de empresas. Tá? Então, empreender pode ocorrer em diversos campos diferentes. O que mais? Podem e devem ser empreendedores também políticos e governantes. Tá? As ONGs e o terceiro setor estão repletos de empreendedores. Tá? É empreendedor também o artista, o escritor, o poeta que publica seus versos, porque é necessário compartilhar os resultados do seu trabalho. Tá? Então, a evolução do conceito começa com Jean-Baptiste Say, que transfere recursos econômicos de uma área mais baixa para uma área de maior produtividade e maior rendimento. Schumpeter vai dizer que compreende o empreendedor pela força necessária para impulsionar o progresso econômico. E Drucker vai dizer que empreendedor é aquele que sempre procura por mudanças e responde a elas e explora isso como uma oportunidade. Tá? Então, passando essa parte inicial de conceitos, vamos falar de como empreender. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos de possibilidades de empreender. Mas, como eu disse, como eu estou ressaltando, uma forma social de empreender. Tá? Então, primeiro que eu lanço mão são os
negócios de impacto social, conhecidos pela sigla NIS. Tá? Eu faço parte de uma rede de professores do Brasil todo, de universidades do Brasil todo, responsáveis por divulgar o tema de negócios de impacto social. Tá? Um negócio de impacto social busca fundir a criação de valor social e a criação de valor econômico em uma mesma estrutura organizacional. Então, tem gente que vai chamar do setor 2.5, algo que está entre empresas e ONGs, e o terceiro setor. Mas é um negócio, ele gera um impacto social, mas também é um negócio que gera lucro. E alguns mobilizadores do tema, quem tiver interesse, eu realmente recomendo. O Sebrae, e aí está o primeiro filme que eu quero passar. O Movimento Choice, que é bem interessante. O Movimento Choice já veio aqui na UFMT? Já, gente? Sim, não? Não? Já? Já? Conhecem o Movimento Choice? Sim. Então, é um grupo de jovens que vai justamente despertar em outros jovens o como empreender, provocando impacto social, certo? É um grupo bem interessante, é um grupo de jovens que fala para jovens e eles vêm nas universidades, é só entrar em contato com eles. É claro que eles têm alguns custos que às vezes a gente não consegue custear na universidade. Eu falo isso por experiência própria. Esse ano eu queria levar o pessoal da Choice para a minha universidade, mas não consegui por conta de questões financeiras. O que mais? A Artemisia, que financia empreendedores sociais, e também a Fundação Yunus. Quem aqui já viu falar do Yunus, de Bangladesh? Sim? Não? Sim? O professor já ouviu. Então, o Yunus, ele criou um banco comunitário em Bangladesh para apoiar grupos produtivos de mulheres, né, que vão se ajudando. E aí, ele foi um grande inspirador da economia solidária. Eu que comecei a trabalhar com economia solidária em 2001, ele era a nossa principal referência, o Yunus, e cresceu, e hoje em dia existe o Yunus Brasil, que também financia empreendimentos sociais. Deixa eu ver se eu consigo colocar o vídeo, pode ser? Já tá tudo organizado. O termo negócios sociais surgiu na década de 1970 com o economista de Bangladesh ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus. Inconformado com a realidade social e a pobreza do seu país, Yunus criou um banco de microcrédito cujos clientes eram os mais pobres e necessitados. O termo negócios sociais surgiu na década de 1970 no país. Yunus criou um banco de O termo negócios sociais surgiu na década de 1970 com o economista de Bangladesh ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus. Inconformado com a realidade social e a pobreza do seu país, Yunus criou um banco de microcrédito cujos clientes eram os mais pobres e necessitados. O Banco Grameen, como foi chamado, cresceu transformando a vida dos seus clientes e inspirou pessoas mundo afora, criando uma nova forma de fazer negócios que propõe soluções para problemas sociais. A motivação para o desenvolvimento de negócios sociais vem da constatação diária que a pobreza ainda é uma realidade muito presente. A tradicional divisão entre Estado, empresa e sociedade, cada um com seus papéis e responsabilidades, parece não ter resolvido o problema de 3,5 bilhões de pessoas que ainda vivem com menos de $2,5 por dia. Os negócios sociais surgem como proposta de evolução dos modelos existentes. Para superar os desafios sociais, propõem soluções que integram as lógicas de funcionamento dos dois setores. Mas como? Por meio de
de sua atividade principal, Core Business, esse novo formato de fazer negócios busca soluções para problemas sociais, como nas iniciativas sociais, utilizando mecanismos de mercado e inovação, como nas empresas tradicionais. Assim como Yunus, milhares de outras pessoas inconformadas com a realidade social estão propondo soluções de negócio para o fim da pobreza. Vejamos, por exemplo, um caso brasileiro. Sabemos que a internet é uma ferramenta poderosa de informação e empoderamento dos cidadãos. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia já inventada, cerca de 61% dos brasileiros ainda não têm acesso. Mas um dado curioso mostra que 35% se conectam através dos serviços oferecidos por algum das 100 mil lan houses espalhadas pelo país, que além de proporcionar a inclusão digital, são também pontos de cultura, lazer, educação e informação. Diante desse cenário, foi criado em 2009 o CDI LAN, um negócio social com a missão de oferecer soluções de impacto para comunidades de baixa renda, através de produtos e serviços disponibilizados para mais de 6 mil lan houses filiadas à rede criada pela empresa social. O CDI LAN oferece produtos em duas áreas que têm alto impacto nas comunidades: educação e inclusão financeira. No portfólio de produtos e serviços está o programa CDI LAN Corban, que, em parceria com o Banco do Brasil, transforma as lan houses filiadas em correspondentes bancários. O comércio desses produtos gera renda para as lan houses e para a empresa social, ao mesmo tempo em que facilita a vida de milhares de pessoas, oferecendo um serviço muitas vezes escasso em comunidades mais afastadas. Faça parte da nova geração que está mudando a forma de fazer negócios. Acesse o site e faça a Choice acontecer na sua universidade. www.choice.org.br. Eu vou te fazendo uma pergunta e quero que você me responda com toda a sinceridade do mundo. Quanto dinheiro você realmente precisa para se aposentar? Já pensou nisso? Pode ser que ainda pareça longo. Eu fiquei procurando. Ok, gente. Desculpem a atrapalhação com os meios. Então, esse é o Choice, fala do Yunus. É interessante, eu fiz esse comentário sobre os custos, mas vocês, se tiverem interessante, se surgir o interesse, vai atrás, que vale a pena, eles negociam, enfim, é bem interessante a metodologia deles. Tem aqui do Sebrae, deixa eu ver se eu consigo, aqui do Sebrae é uma cartilha sobre negócios de impacto, ok? E aí eu passo para a próxima forma, as tecnologias sociais. Certo? Então, podem ser compreendidas como técnicas replicáveis, feitas em conjunto com a população de determinada região e que visem encontrar soluções que transformem a sociedade e que resolvam os problemas sociais. E aí eu vou passar o próximo vídeo, que é falando sobre uma experiência de tecnologia social que foi premiada pelo Banco do Brasil, que chama Rede Povos da Mata. Funciona lá na Bahia e começou especificamente na região do Cacau. E eu, particularmente, tenho passado esse vídeo nas mais diversas aulas e toda vez que assisto, confesso que fico um pouco emocionada. Das grandes demandas desses agricultores era a assistência técnica, né? Para auxiliar esses agricultores no desenvolvimento da sua produção, da comercialização e tudo mais. Antes a gente produzia de qualquer forma, não tínhamos um manejo de lidar com a terra. Que muitas vezes, quais são os problemas do agricultor, principalmente nessa região nossa? A pessoa trabalha só o cacau para depois comprar tudo na cidade. Hoje todo mundo aqui, o que planta, consegue consumir, né? O OPAC é um organismo participativo de avaliação da conformidade.
é uma associação certificadora que certifica esses agricultores, né, de forma participativa, no modelo dos próprios agricultores sendo os atores principais desse processo, né? Então, o que garante a certificação é a participação. Então, é obrigatório a família estar inserida, porque quem toca a rede é os agricultores. A ideia não é só ter um certificado. E a gente sempre fala que a rede, ela é importante porque ela muda comportamentos. Então, a partir do momento que ele vem para a rede, ele precisa mudar alguns comportamentos na produção, né, na relação social, na relação da produção e na convivência com o meio ambiente. A gente tira um atravessador de circulação e a gente faz a ponte agricultor-consumidor direto. São produtos de qualidade, né? E também são bem separadinhos, limpinhos, higienizados, entendeu? O pessoal tem bastante preocupação com passar um produto de qualidade para o consumidor e a gente agradece. Nesse ano, nós estamos passando por uma certa crise na lavoura cacaueira. A organização da rede, das feiras, para nós tem sido um marco, porque é onde nós temos conseguido comercializar os nossos produtos. São os agricultores mesmo que faz toda a parte organizacional e gerencial do sistema. Na nossa feira, né, quando você tem um certificado, as pessoas sabem que aquele produto é de qualidade, né? Eles sabem que ali tem a questão social, eles sabem que ali tem uma questão ambiental, de preservação, de conservação dos biomas. Então, não é só um produto, é uma história que está ali por trás daquele produto. Então, isso valoriza esses agricultores. Eu acho que não é só eu, com todos os moradores do município, tem que dar um apoio total para que isso aí tenha continuidade. A rede Povos da Mata é composta de vários agricultores, não só de uma localidade. Estamos juntos as associações para manter a feira aqui no município. Nossa intenção é nos alimentar bem, plantar saudável, também fornecer alimento de qualidade para a população. Essa relação de produtor e consumidor, ela nos enriquece muito. A gente vai visitar o consumidor vem nos visitar as diferentes culturas e nos enriquece, né? Era para 250 agricultores, mas no primeiro ano a gente já tinha 400 e tantos agricultores. E agora a gente vai fazer 3 anos de associação certificadora e já tem quase 1000 agricultores. Então é um processo que cada dia vai aumentando e as pessoas vão se apropriando da metodologia, se apropriando desse processo, né, que é participativo. Cada OPAC ela tem autonomia de organizar sua documentação a partir da realidade de cada estado, de cada região. Então, ele pode ser replicado em qualquer estado e respeitando as características de cada região. Quem está dentro do processo da rede hoje não quer sair. E quem está fora quer entrar. Então, isso que motiva a gente que está na frente, na coordenação, a continuar discutindo isso. Isso que é interessante, essa multiplicação do conhecimento, assim. Antes da rede, quando a gente iniciou, a gente tinha uma renda aqui da nossa comunidade de R$ 214,50 por família. Hoje a renda passa de R$ 2.000 por família. Antes a gente plantava assim, com todas essas químicas, adubo comprado em rua, a gente gastava mais. E agora não, aqui dentro mesmo da nossa área mesmo, a gente acha os produtos aqui pra gente fazer a nossa hortaliça e também da adubação também do cacau. Nosso envolvimento não é só fazer agroecologia na palavra de plantar e colher e comer. A rede nos traz essa preocupação, nos obriga a ter esse cuidado com a relação social, com o cuidado com o outro, o respeito com o outro, com o ser, com o saber, com a forma de vivência. Ok. Então, essa é a rede Povos da Mata, que ganhou o prêmio de Tecnologia Social do Banco do Brasil, e que é um exemplo bastante interessante, né? Então, quando a gente está falando de tecnologia social, é bastante interessante porque é possível envolver Estado, os trabalhadores e também a comunidade acadêmica para dar o suporte do próprio desenvolvimento da tecnologia, certo? Um outro exemplo
são as incubadoras de empreendimentos de economia solidária que existem nas universidades. Eu não sei se aqui na UFMT tem uma incubadora, alguém sabe? Tem? Tem. Então, servem para quê? Apoio e assessoria à formação de novos empreendimentos, tá? Fortalecimento dos empreendimentos já existentes, oferecendo qualificação e assistência técnica, certo? Durante o período de incubação. Eu coloquei a foto ali da incubadora, de uma incubadora de bebês, porque justamente a ideia é essa, de que tenha um caráter temporário, não é que os empreendimentos devem ser para sempre incubados, em algum momento eles devem sair da incubação. O que mais? A metodologia deve ser uma relação dialógica e desenvolvimento da autogestão, para que eles consigam, de fato, continuar com suas próprias pernas. E envolve o quê? Uma dimensão econômica, mas também social e política. A incubação e apoio a empreendimentos solidários é uma metodologia de ensino, aprendizagem e transferência de tecnologia de gestão para a criação de empreendimentos, valorizando a autogestão e a inclusão social. Certo? Então, agora, como eu prometi, para terminar... Como eu estou de tempo? Estou tranquila? Então, corri. Acho que agora eu falo um pouco mais pausadamente sobre a minha experiência. Então, como foi que eu entrei para esse mundo do empreendedorismo social? Começou com o Bansol, que foi um projeto que professores e estudantes da Universidade Federal da Bahia escreveram durante um período de greve, né? Vocês sabem que esses períodos de greve, tanto professores quanto estudantes acabam ficando com um tempo ocioso. E o que a gente fez? Lá em 2001, a gente se juntou para escrever esse projeto, porque existia um prêmio da Federação Nacional dos Estudantes de Administração, o prêmio FENEAD, que era voltado para projetos sociais. Inclusive, o criador do prêmio FENEAD está para chegar, que é o professor Edson Sadal, né? O prêmio FENEAD começou na FGV em São Paulo e depois passou pela coordenação na Bahia, em Pernambuco, e agora eu não vou mais lembrar os outros lugares. Então, a gente escreveu esse projeto, que inicialmente era um banco solidário, para apoiar empreendimentos de economia solidária, para financiar. E a gente escreveu o projeto e ganhou o prêmio de R$20 mil, que a gente transformou em dinheiro para emprestar aos empreendimentos. Depois de um certo tempo, a gente percebeu que o que faltava aos empreendimentos não era o dinheiro, mas o apoio na gestão. Então, a gente mudou de banco solidário para Associação de Fomento à Economia Solidária. Tá? Dentro dessa experiência, foi muito interessante, porque a gente conseguiu articular a extensão universitária. Então, a UFBA tem um projeto que é chamado Atividade Curricular em Comunidade, em que podem ser ofertadas disciplinas para o trabalho em comunidade. E aí a gente fez isso com o Bansol. Tínhamos algumas disciplinas voltadas para o trabalho em comunidade. Em seguida, eu coloquei o prêmio FENEAD, porque após ganhar o prêmio FENEAD, eu fui convocada para coordenar o prêmio FENEAD, ou seja, divulgar no estado da Bahia a possibilidade de estudantes se inscreverem e participarem de um prêmio para projetos sociais. Ainda na graduação, eu tentei até colocar em duas cores diferentes para distinguir a minha experiência enquanto estudante e enquanto professora. Participei do grupo de mobilização social do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, e era um grupo formado por estudantes de bairros periféricos, precisava estudar em escola pública, ser de alguma comunidade periférica, e então eles mesmos, no processo deles de empoderamento, eles solicitaram que tivesse uma formação em economia solidária. E aí o interessante é que, ainda na graduação, eu fiz essa formação com eles,
eu e uma outra colega, com participação de diversas pessoas do Bansol, e no final eles escreveram um projeto para o financiador do grupo e conseguiram financiamento para o próprio empreendimento deles. E o que é que eles decidiram ser após o processo de ideação, né, de criação de ideias? Eles decidiram que eles queriam incentivar outros jovens a empreenderem socialmente nas suas comunidades. Foi bem interessante, eu tentei achar, saiu uma matéria do jornal, mas eu confesso que eu não consegui achar nos meus arquivos. Então, essa foi uma outra experiência. Já como professora na UESC, comecei a fazer parte da incubadora baiana de empreendimentos econômicos solidários, que a gente apoiou diversos empreendimentos, né, e até hoje apoia, sendo que, hoje em dia, como vocês devem saber, os recursos para a economia solidária minguaram, a secretaria não existe mais, e a incubadora está com suas atividades bastante comprometida. Certo? E, por fim, eu vou citar as disciplinas de empreendedorismo da UESC. Tá? Nesse caso, eu não sou a professora de empreendedorismo, porque eu fui contratada para a administração pública, então eu fico com as disciplinas de administração pública. Catiane Estival, que é a professora de empreendedorismo, me mandou algumas informações que eu vou olhar aqui. Tá? Atualmente, na UESC, todas as disciplinas de empreendedorismo trabalham com foco nas atividades em desenvolverem ideias ou negócios de impacto social. Tá? Atualmente, tem 3 turmas em andamento, 2 estão trabalhando com ideias de negócios de impacto social e uma está impulsionando o negócio social, que é a Rede Povos da Mata. Tá? Eles estão fazendo o quê? Isso dentro da disciplina, tá, gente? Eles estão fazendo análise estratégica e pesquisa de mercado, né, com os consumidores, porque, como vocês puderam ver no vídeo, eles organizam feiras de produtos orgânicos certificados por eles. Então, a professora Catiane, junto com seus estudantes, está participando das feiras e aplicando uma pesquisa de mercado aos consumidores da feira, né? E eles têm toda uma ideia de que, eu não sei, acho que eles não citam isso no filme, né? Um supermercado da região, um grande supermercado da região, ofereceu a possibilidade de comprar os produtos deles, eles entregarem direto para o supermercado. E eles disseram o quê, gente? Eles aceitaram? Não. Não. Por que eles não aceitaram? Porque eles consideram que os consumidores fazem parte da rede. E os consumidores são muito importantes para dar credibilidade para eles. Então, eles optaram em não vender para um supermercado grande, mas em continuar fazendo as feiras e venda direta aos consumidores. Outra coisa que Catiane também faz, e aí eu também participo como avaliadora, são concursos de ideias de negócios de impacto. Já tiveram 3 competições, e aí toda vez os alunos fazem, escrevem suas propostas, e aí a professora Catiane convida uma série de professores e a gente vai, avalia, e no final tem essa premiação. Ok? Como eu estou de tempo, eu terminei, gente. 5 minutos? Então vamos deixar para... As únicas fotos que eu consegui encontrar do Bansol. Tá? Eu queria ter coletado mais fotos, mas aí está, né, o Bansol, Associação de Fomento à Economia Solidária, de caráter multidisciplinar, formada por universitários, com a colaboração de professores e profissionais. De forma autogestionária, alinhamos teoria e prática para a construção de um mundo justo e sustentável. Tá? Aí, essas fotos são em Brasília. O Bansol, a gente se inscreveu em um prêmio de histórias de mobilização juvenil e foram selecionadas 11 histórias no Brasil todo. E aí o prêmio foi justamente esse, a gente se conhecer,
Então, 4 integrantes de cada história, a gente se reuniu em Brasília durante uma semana e fizemos bastante intercâmbio. Também tinha uma jornalista, Neide Duarte, que fotografou e fez um vídeo sobre as histórias, né? Na verdade, diversos vídeos sobre as histórias. Gente, é isso. Obrigada pela paciência de me ouvir. Essa é um pouco da minha experiência e como a gente promove esse tema dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz, mas também no Brasil como um todo, porque, como eu disse, a gente faz parte de uma rede de professores que divulgam o tema. Ok? Obrigada. Nós que agradecemos à professora Luísa pelo tempo que disponibilizou para vir aqui. Gostaria de informar os presentes, quem tiver interesse na certificação deste debate, precisa assinar com o nome legível a lista de presença que está ali na frente. O professor Edson acabou de chegar. Próximo expositor vai ser o professor Reginaldo. Som. Bom dia, meus colegas professores, bom dia aos estudantes que estão aqui presentes, técnicos administrativos. Para nós é sempre uma alegria recebê-los aqui e hoje é um dia especial para a gente debater a nossa universidade e mesmo as questões que estão colocadas para a nossa sociedade. Agradecer imensamente a professora Luísa por ter se disposto a sair lá de Ilhéus, da Bahia, para estar aqui dialogando conosco. Que bom que você aceitou esse desafio, até porque final de semestre é sempre muito difícil para nós professores, né? Abrir mão das atividades junto aos estudantes. Bom dia ao professor Edson, que acabou de chegar de viagem, vai estar conosco aqui na mesa debatendo. Que bom que vocês estão aqui. Eu preparei a minha discussão muito em razão do momento que a nossa universidade, e aí eu vou pedir desculpa, porque alguns elementos que a professora Luísa trouxe, inclusive do histórico, eu vou retomar, mesmo porque a gente está se conhecendo agora, né, o professor Edson, e a gente não preparou junto a apresentação aqui. Então, eu consegui somente combinar com a minha companheira Sônia, que veio de Sergipe, e aí agradecer por estar aqui conosco. A Sônia, eu ainda consegui trocar algumas informações com ela, no sentido, Sônia, eu vou explorar essa questão, e se possível você aprofunda isso. Só para as pessoas terem a informação, eu e a Sônia dividimos também a tarefa de conduzir o Sindicato Nacional, o ANDES, né, que é o Sindicato dos Professores do nosso país. E eu vou me prender, até para poder não me perder aqui na discussão, num texto que eu estou construindo, e vou me prender a partir de leitura desse texto, para a gente estar localizando um pouco os presentes, como é que a gente vê esse movimento do avanço do empreendedorismo, em especial dentro das universidades brasileiras. Quando estávamos construindo esse evento, eu cheguei a dialogar com o professor Elifas, que para nós, do movimento docente, não há assuntos tabus, não há temas que não devemos dialogar. No entanto, nós não podemos fazer isso de forma crítica. Nós precisamos, né, dialogar e perceber que questões que estão colocadas, cada vez que a gente traz uma discussão e um conceito como esse, né, um conceito que já tem mais de 200, 300 anos de construção, precisa ser pensado, né? Então, um pouco da minha reflexão
é tentar apontar de onde vem esse conceito, quem o construiu, na linha atual, o que responde, o que debate aqueles que estão construindo ele, especialmente no campo teórico, para dentro das universidades, né? A ideia nossa aqui é isso. E depois eu vou trabalhar com a tela que eu trouxe do Sebrae, mas ao final para mostrar como é que a ideia de mercado está imediatamente ligada com as possibilidades disso que é chamado de empreendedorismo, especialmente empreendedorismo para os jovens. Empreendedorismo e universidade. A necessidade de formar pessoas com espírito empreendedor, principalmente por meio da educação escolar, em todos os níveis e modalidades de ensino, vem se difundindo muito rapidamente, tanto por meio de pesquisas como por meio de realização de projetos práticos que legitimam um modo capitalista de produção e intentam atender às suas demandas. No caso brasileiro, a educação para o empreendedorismo tem sua trajetória inicial pela educação superior nos anos de 1980, alastrando-se lentamente para outros níveis de modalidade de ensino. Coube à Fundação Getúlio Vargas incluir na Escola de Administração de Empresas já no ano de 1981. E, posteriormente, outras universidades e cursos também seguiram esse caminho, vindo a consolidar-se nos anos 1990. A criação de uma rede de ensino de empreendedorismo com o desenvolvimento de metodologias apropriadas a esse fim. Nesse contexto, o espaço educacional é disputado como locus para formar um trabalhador de novo tipo. E é importante que os principais anunciadores, e o Fernando Dolabella talvez é a maior figura atual como divulgador, ele traz uma perspectiva de formar sujeitos de novo tipo, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Convencido, né, desse sujeito novo tipo, de estar apto a enfrentar os desafios do atual mercado de trabalho, vendendo sua força de trabalho, seja prestando serviço, fazendo consultorias, trabalho terceirizado, trabalho temporário, a domicílio, subcontratados, com bolsas de estudo, estágio ou arranjos flexíveis e, muitas vezes, precários. Para entender e debater o referido movimento, realizado pelos formadores para o empreendedorismo, tem-se no materialismo histórico e dialético o referencial teórico por permitir pensar a educação em seus aspectos particulares e gerais, considerando as lutas concretas dos trabalhadores e contribui para compreender e explicar a realidade e apontar meios de superá-la na perspectiva da emancipação humana. Então, eu já começo dizendo de onde estamos falando. Nós trabalhamos uma perspectiva que procura dialogar qualquer tipo de conceito e tema, localizando em que estruturas que esse tema está sendo dialogado, em que estrutura que ele está trazendo, e que novidades, se ele tem novidades, para atuar dentro do regime capitalista, dentro do sistema capitalista. E logo de imediato anunciamos que em nossa leitura o empreendedorismo representa um movimento edificado sobre os princípios das relações sociais capitalistas e, portanto, voltado para a sua legitimação, uma vez que serve de referenciais e pressupostos reacionários às lutas dos trabalhadores e contribui para a internalização da ideologia dominante e a consequente alienação humana. O discurso da necessidade de se educar para o empreendedorismo ganhou relevo especialmente na década de 1990, quando várias propostas foram apresentadas para combater os problemas decorrentes do desemprego. Aquela mesma realidade que nós encontramos em 1990, nos últimos 2, 3, 4 anos, o país vem encontrando novamente, que é os altos índices de desemprego, especialmente as baixas perspectivas para os trabalhadores, inclusive trabalhadores que tenham um diploma nas universidades. Ou seja, ter um diploma já não é mais garantia de que terá-se emprego. Após mais de 2 décadas sendo implementada nos espaços educacionais brasileiros, há evidências de que o empreendedorismo foi transformado em palavra de ordem. Seus defensores apregoam que não se pode mais pensar em preparar as novas gerações para um futuro de emprego formal
e garantias trabalhistas que estão em extinção. O discurso corrente é o de que se tornou necessário o trabalhador estar provido de novas competências e habilidades, para que se consiga adquirir conhecimentos que gerem valor. Diversos autores defendem a ideia de que o trabalhador precisa descobrir suas características empreendedoras, arregaçar as mangas e buscar solução para seus problemas. Para eles, quem tem espírito empreendedor tem iniciativa, autoconfiança, se arrisca e aceita as consequências desse risco, pois tem o perfil de um destemido e fará tudo para não fracassar. Essa postura, segundo os gurus do empreendedorismo, lhe permitirá tomar decisões responsáveis. O empreendedor sabe-se timoneiro de seu próprio destino e capaz de controlar situações adversas, aproveitá-las, liderar equipes e, com persistência e motivação, sabe obter resultados. Então, aqueles que têm discutido o empreendedorismo, especialmente nos textos teóricos da atualidade, traz sempre a perspectiva de que o empreendedor é um novo sujeito que está apto a se adaptar, a buscar criar, a partir de uma perspectiva de sujeito criativo, novas formas e novos caminhos, né, para atuar dentro das empresas. Raízes históricas do empreendedorismo. A Luísa já apontou um pouco de teóricos e de onde saem os principais pensadores, mas eu vou apresentar um outro, o Richard Cantillon, que publica por volta de 1730, ele é considerado o precursor do empreendedorismo, né, e preocupava-se com os riscos e incertezas do processo de acumular riquezas, notadamente numa obra chamada Ensaio sobre a Natureza do Comércio em Geral. Em 1730, ele traz alguns fundamentos, né, dessa ideia do que seja o empreendedorismo para aquele momento. E ele vai dizer quais são os papéis do empreendedor na economia. E ele aponta que são os empreendedores que vão se arriscar, né, na compra e na venda, e nesse processo de compra e venda, numa busca de lucro, né? O empreendedor deve suportar o jogo do mercado, dizia ele, que é deveras incerto, no qual ele pode ganhar ou perder. Se for mal sucedido, poderá passar a necessidade até ir à falência. Esse é um dos intelectuais que pensaram esse conceito. Um outro pensador é o Jean-Baptiste Say. A Luísa, inclusive, falou dele agora há pouco, né? Sua principal obra, de 1803, quando ele tinha aproximadamente 30 anos, ele diz que o empreendedor é o principal responsável pelo desenvolvimento econômico, que resultava em sua concepção da criação de novos empreendimentos. Ele é um árduo defensor do pensamento liberal. O Say, inclusive, é o tradutor das obras de Adam Smith. Adam Smith, não sei se todos presentes sabem, é o grande teórico do pensar o capital para o mundo moderno. E Say se entusiasma com o progresso econômico trazido pela Revolução Industrial e por ver o Estado monárquico preocupado em tributar e gerar moedas, ruir por meio de grandes convulsões, abrindo espaço a um futuro melhor. A marcha do pensamento liberal em curso, da livre iniciativa de pessoas e nações, da concorrência que dava-lhe esperanças. Então, os conceitos de empresário, capitalista, investidor, operário, foram trabalhados por ambos os autores, né? Lembrando que, além da fundamentação liberal, outro traço comum que está presente em ambos fundadores, tanto o Richard Cantillon como o Jean-Baptiste Say, que são tomados como autores basilares desse conceito empreendedorismo, que ambos consideram os empreendedores como pessoas que corriam risco, visto que investiam seus próprios recursos sempre na perspectiva de ganharem mais. E aí nós temos alguns fundamentos desse empreendedorismo mais recente, né?
trabalhado por alguns teóricos da atualidade. Eles apontam, né, a primeira coisa que chama a atenção, o empreendedorismo não é mais um conceito apenas econômico. Ele é um conceito, né, que está comumente empregado nos estudos dos cursos de administração, de empresas, da sociologia, da educação, da psicologia, da filosofia, da arte e em vários outros campos, né? Então, ele ganhou uma dimensão hoje bastante interessante em várias áreas. E é um conceito considerado bastante amplo. Segundo Drucker, desde o conceito de empreendedor, elaborado pelo economista Jean-Baptiste Say, em 1803, considerado o pai do empreendedorismo, onde o termo personifica aquele que promove a transferência de recurso econômico de um setor de baixa produtividade para um de maior rendimento, até o conceito de Schumpeter, onde o empreendedor é o agente do processo de destruição criativa, ou seja, ele aciona e mantém em marcha o motor capitalista, criando novos produtos, novos mercados, e sobrepondo-se aos antigos métodos menos eficientes, mais caros, revolucionando sempre a estrutura econômica e criando uma nova. E aí o empreendedor sempre traz essa expectativa de que ele vai criar novos caminhos quando se encontra crises. A escola empreendedora, portanto, nasceu no âmbito da economia. O termo entrepreneur, adotado no início do século XIX por Jean-Baptiste Say, identificava como empreendedor o indivíduo que transferia recurso econômico de um setor de produtividade mais baixa para um setor mais elevado. E aí tinha-se sempre o desafio de novos rendimentos. Empreendedor na educação e a ideia de um novo tipo de sujeito. Na educação básica e profissional, o ensino do empreendedorismo está se consolidando, especialmente pela adesão a projetos baseados na pedagogia empreendedora. E aí o Fernando Dolabella, seja como disciplina ou mesmo como conhecimento extracurricular, busca mostrar a presença marcante, por exemplo, dos projetos elaborados pelo empreendedorismo. E o SEBRAE, né, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e mesmo algumas ONGs, acaba tendo a tarefa no Brasil de dar conta, de construir esse debate sobre o empreendedorismo e suas possibilidades. Nesse contexto, a tarefa da educação empreendedora seria principalmente a de fortalecer os valores empreendedores na sociedade, a capacidade individual e coletiva de gerar valores para toda a comunidade, de inovar, de ser autônomo e de buscar a sustentabilidade. A tese sustentada por Fernando Dolabella é de que o atual modelo educacional fundamenta-se em uma cultura que visa preparar crianças, jovens e adultos exclusivamente para garantir ou para conseguir emprego. Contrário a esse modelo, considera anacrônico. O autor insiste na necessidade de se praticar os princípios do empreendedorismo na escola como um meio para mudar o paradigma educacional. A meta principal da pedagogia empreendedora é inserir o empreendedorismo na educação básica até procurar articulá-la com a construção de tecnologia de desenvolvimento social local sustentável. Aqui é importante dizer que muitos teóricos do empreendedorismo costumam apontar que preparar jovens para um possível emprego dentro da segurança que a gente chamaria segurança da empregabilidade, com carteira assinada, férias, é algo que deve ser superado. E aí, por óbvio, nessa possibilidade, esse trabalhador seria mais um trabalhador que iria arriscar-se com um negócio próprio no mercado de trabalho. As formulações que sustentam a necessidade de se educar os adolescentes e jovens trabalhadores para empreendedorismo, em especial em Dolabella e demais atores que seguem essas orientações, foram alvos de algumas críticas que a gente acha importante estar retomando aqui. Nessa perspectiva, Ceia, Luz, Ceia, Souza e Coan, nos últimos 10 anos, são autores, né, que afirmam que esse postulado, em especial a formulação da pedagogia empreendedora, coaduna-se com as proposições que visam ajustar os indivíduos a demandas
da sociedade capitalistas, em tempo de globalização da economia, flexibilização do processo produtivo e novas formas de organizar e gerenciar o trabalho na perspectiva de formar um trabalhador de novo tipo. Say e Luz, por exemplo, consideraram que Dolabella apresenta a ideia de empreender como sinônimo de produção e distribuição de riquezas, sem a devida análise crítica a respeito das relações capitalistas de produção. Os autores procuram explicitar o princípio liberal embutido na proposta da pedagogia empreendedora, que defende a ideia de que os impulsos egoístas concorrem para o bem comum, bem como revela que a argumentação e o tom sedutor de tal proposta omitem os devidos elementos materiais necessários para dar suporte à realização de tais sonhos. Mais à frente, inclusive, eu vou trazer, através da tela, essa ideia de sonhos dos brasileiros, inclusive o sonho de ter um negócio próprio. A individualização das iniciativas, que consiste em jogar para o indivíduo a tarefa de sua autorrealização, merece atenção, uma vez que se trata de uma ideologia que serve para legitimar a ordem vigente. Não tem poder explicativo da realidade, porém serve para acomodar as pessoas, além de tratar a realidade de forma abstrata. Essa teoria, em síntese, sugere que basta que se tenha um sonho, não interessa qual seja, para que ele possa realizar. A perspectiva dos discursos daqueles que fazem a defesa do empreendedorismo está muito numa perspectiva de que o sujeito que tem sonhos, se ele preparar, esses sonhos são possíveis de serem alcançados. Sem, no entanto, chamar a atenção às contradições que estão dadas dentro de um modelo capitalista, por exemplo. A educação para o empreendedorismo, segundo Souza, faz parte de um ideário educacional muito mais amplo, disseminado pelos organismos multilaterais e por muitos governos, na perspectiva de manutenção da hegemonia capitalista, que procura reduzir a educação aos estritos interesses da produção capitalista. Sempre na ideia da mais-valia pela exploração do trabalho abstrato. A ideologia embutida nesse ideário consiste em afirmar que, no atual contexto, a integração do Brasil no mercado mundial favoreceria o crescimento econômico e geraria inclusão social por meio de atitudes empreendedoras. A origem do empreendedorismo está relacionada à teoria do capital humano e seus desdobramentos na educação e na atualidade. Os apelos para o empreendedorismo estão associados à crise do emprego formal, causada pelo capitalismo. Como chamamos a atenção, a década de 90, o Brasil teve um período de crise, e aí não foi só o Brasil, mas os reflexos esteve muito presente, com altos índices de desemprego. Uma realidade muito semelhante ao que temos na atualidade no país. A formação de jovens e trabalhadores empreendedores é uma proposta organicamente articulada ao projeto histórico do capital. Argumenta-se que essa orientação, que promete realizar o sonho do sucesso pessoal e profissional, opera no sentido de naturalizar a condição de protagonistas do jovem, único responsável por sua sobrevivência e pelo desenvolvimento econômico da coletividade a que pertence, revelando ser este um discurso pragmático e ideológico que reforça o individualismo característico da racionalidade neoliberal, o que permite apresentar as formulações que orbitam em torno da formação dos trabalhadores empreendedores como ideologia. E aqui chama a atenção como a ideia de ideologia precisa ser minimamente explorada, porque na maioria dos teóricos que nos apresentam o debate sobre empreendedorismo, não faz minimamente a leitura de que realidade nos encontramos. Nós, por exemplo, podemos questionar, é possível discutir o empreendedorismo e sua presença nas universidades sem percebê-lo como parte de um projeto empresarial e, consequentemente, imbuído de uma ideologia neoliberal? Acreditamos que não, né? Mesaros, um importante intelectual, há mais de 10 anos já chamava a atenção, abre aspas, em nossa sociedade tudo está impregnado de ideologia, quer percebamos,
quer não. Ou seja, esse intelectual já chama a atenção de como os projetos e conceitos como esse, ele tem uma construção e está dentro de um campo que é importante a gente atentar-se. Desse modo, procura apresentar a formação dos trabalhadores para o empreendedorismo como ideologia, tomando-se como referência a compreensão, e aqui eu vou buscar em Marx e Engels e outros marxistas de modo geral, em especial o Gramsci e o Mesaros, que melhor pontua essa ideia de ideologia. Para esses autores, as ideologias são representações da realidade. Expressam concepções de mundo que servem à legitimação do status quo e reproduzem a sociabilidade capitalista, de modo que se torna necessário analisá-la para construir formas de resistência e de mudança social. O Gramsci concebe que ideologia, como a própria vida, é espaço da realização da política e articula a diversos outros conceitos, como, por exemplo, o senso comum, o bom senso e a consciência filosófica. Para o autor, o senso comum, difuso e incoerente, poderia ser o início de uma trajetória para se chegar ao senso crítico. Porém, a compreensão da realidade simplesmente pelo senso comum é restrita e superficial. Analisar a ideologia imbricada no senso comum é desafio para os que lutam contra a chamada ordem estabelecidas, nas fileiras da contra-hegemonia, na produção de uma contra-ideologia em prol de um projeto emancipatório. O Mesaros, que eu iniciei citando, ele vai logo nos seus textos chamar a atenção e refutar qualquer autor, ele chega a citar alguns, Daniel Bell, Keynes e Fukuyama, que as ideologias e a ideia da história, e a história, a gente fala de história na perspectiva de luta de classes, ela permanece viva. Portanto, nesse contexto histórico, regido pela perversa lógica da propriedade privada e da cultura liberal, é imprescindível conhecer como a sociedade capitalista opera tentando naturalizar suas contradições, uma vez que apresenta suas próprias regras de seletividade, preconceito, discriminação e até distorção sistemática, como normalidade, objetividade e imparcialidade científica. Aqui nós estamos sempre trabalhando numa perspectiva que na sociedade de classe, como é a capitalista, o discurso ideológico é utilizado para levar as pessoas a aceitarem as relações sociais vigentes sem nenhum questionamento. E aí, quando a gente chama a atenção das intenções da reitoria da universidade de implementar, e eu já adiantei para o professor Elifas, a gente acha absolutamente normal, né, que os professores dos cursos como os de administração façam o debate, né, e tragam as experiências que o empreendedorismo pode colocar em debate na sociedade e em ação, como a própria Luísa nos apresentou aqui, né? Agora, criar a expectativa de que a universidade resolverá o problema de desemprego a partir das suas várias áreas de conhecimento, que está constituída dos diversos cursos da nossa universidade, no momento que as universidades sofrem um dos momentos de maior enforcamento por parte do governo federal pelos cortes de recursos, na nossa opinião, é algo que a gente precisa debater. E a ideia desse encontro é mais ou menos fazer essas reflexões. Já partindo para as considerações finais, e aí muito rapidamente eu vou apresentar uma tela, já me avisaram que eu tenho 5 minutos, é importante apresentar como a necessidade de se formar o homem trabalhador para o empreendedorismo, notadamente por meio da educação, tornou-se evidente nos últimos tempos, como estratégia para combater o desemprego, constituindo dessa forma em uma ideologia que, enaltecendo o modo de produção capitalista, intenta moldar os indivíduos à ordem social vigente, com a promessa de que, com o desenvolvimento de suas potencialidades empreendedoras, obterão sucesso na vida profissional e pessoal. O discurso sobre empreendedorismo, embebido de valores liberais, prima por ocultar as causas dos problemas sociais, inclusive apresentando-os como desafio a serem superados com iniciativa
e proatividade individual. Esse discurso aparece justaposto a outros: cidadania ativa, responsabilização, empoderamento, capital social, sociedade do conhecimento, como estratagemas utilizados pelo capital nos últimos tempos para educar o consenso, de modo especial por meio da repolitização da política. A Luísa, agora há pouco, quando nos apresentou a discussão, ela mostra experiências muito interessantes, mas não sei se todos prestaram atenção, que ela chama a atenção, e um dos projetos que acaba fechando-se pela falta de apoio do Estado, pela falta de acompanhamento, de financiamento por parte dos bancos de fomento, especialmente os bancos públicos. Ou seja, há projetos muito interessantes, mas que necessitam, né, do acompanhamento do Estado, especialmente com a estrutura de técnicos e de apoio financeiro. A ideia de buscar compreender as razões pelas quais os discursos em torno do homem de novo tipo, prometido pelos discursos do empreendedorismo, são mais facilmente absorvidos, uma vez que se utilizam de estratégias para a sua disseminação, travestidas de uma série de significados, e a educação para o empreendedorismo acaba sendo assumida como forma de dinamizar a educação e torná-la mais ativa, mais atrativa e atual, capaz de responder às atuais demandas de um mundo marcado por profundas mudanças, que exige um novo modelo de formação educacional para formar um novo perfil de homem e mulher. O novo perfil de trabalhador que seja inovador e proativo, capaz de autoproduzir sua existência pela criação de seu próprio posto de trabalho ou dinamizar as empresas, organizações por meio de seus atributos e portador de um perfil empreendedor. Entende-se que essa realidade precisa ser questionada e, como destaca Mesaros, a educação não é um negócio, não é uma mercadoria, é criação. Nesse sentido, a educação, e aqui nós estamos falando da formação dos nossos estudantes, deve ajudar na superação da lógica desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no lucro e na competição os seus fundamentos, e que sinalize um modo societal que aponte para a superação do capital. Eu vou trabalhar agora, muito rapidamente, perfeito, só 2, 3 telas. Eu vou trabalhar muito rapidamente a ideia de sonho, e como é que os brasileiros tinham percepção, até 4, 5 anos atrás, com a ideia de ter o seu próprio negócio, e como é que isso tem mudado, né? Em 2012, em uma das pesquisas realizada pelo Sebrae, apontaram que aproximadamente 43%, não sei se está conseguindo ler aqui, porque a tela acabou não ficando muito visível, 43% dos brasileiros em 2012 tinha como sonho ser dono do seu próprio negócio. Próximo. Em 2014, esse número passa para 44% de brasileiros que sonham em ter seu próprio negócio. No ano seguinte, em 2017, 2016, 2017, em 2016, em 2016, 2017 já chegou a 11%, 12%. E em 2017, nós temos 17% de brasileiros que sonham em ter o seu próprio negócio. Ou seja, saímos de índices de 44% em 2013, né, para 17%. E por que os brasileiros têm tanta mudança nessa ideia de percepção dos seus sonhos? Está muito relacionado com os fracassos que estão presentes, que é muito ligado às condições da economia quando se abre um negócio próprio. Houve um tempo que, às vezes, 50% das empresas, microempresas abertas no Brasil, fechavam. Esse número recentemente caiu para 23%. Só que o próprio Sebrae aponta, põe a próxima aí, que é a última tela, o próprio Sebrae aponta
que aproximadamente 43%, 57%, num chamado cenário possível, podem fechar no primeiro ano as suas pequenas e microempresas. É isso que está fazendo parte dos jovens que sonhavam antes em ter uma empresa, hoje estão repensando tal situação. É isso para abrir o debate. Agradeço. Obrigado, Maelison. Obrigado, professor Reginaldo. Sim. Tá. Onde que... Deixa eu tirar aqui. Enquanto isso, eu vou lendo o currículo do professor Edson. Professor Edson Sadão Izuka é graduado, mestre e doutor em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, especialista em liderança para o terceiro setor e ex-trainee da GIF, Programa de Apoio da Fundação Kellogg. Editor científico da Revista de Administração, Ensino e Pesquisa, atua como editor associado da Revista de Gestão Social e Ambiental e faz parte do Conselho Editorial Científico da Revista de Administração de Empresas da FGV. Trabalhou na concepção do Prêmio Angrade, que busca reconhecer práticas inovadoras de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação em administração no Brasil e atua como coordenador geral. É docente no curso de graduação em administração do Centro Universitário FEI e pertence ao corpo docente permanente do mestrado e doutorado em administração do Centro Universitário FEI. Faz parte do Conselho de Campus do Instituto Federal de São Paulo, biênio 18-19, na condição de aluno egresso. Exerceu o cargo de vice-presidente da Angrade e tem como principais temáticas de pesquisa, gestão social, inovação na gestão pública local, ensino e aprendizagem em administração, negócios sociais e empreendedorismo, com ênfase no empreendedorismo social. A gente está aguardando só baixar a apresentação e aí daremos início à fala do professor. Informo que a gente, para facilitar a exposição, demos 30 minutos para a primeira expositora, o acordo inicial era 25, nós demos também 30 minutos para o professor Reginaldo, então os próximos expositores terão 30 minutos para fazer até 30 minutos para fazer suas apresentações. Relembramos, quem chegou depois, quem quiser certificado desta atividade pode preencher a folha que está lá na frente com o nome legível e em seguida poderá pegar aqui na sede da Dufimate aqui em cima.
Bom dia, pessoal. Desculpe aí os probleminhas técnicos. Em primeiro lugar, quero agradecer a coordenação aí do evento pelo convite, professor Elifas, professor Ivana, é um prazer revê-la. Gostaria de também agradecer ao professor pela exposição e pelo senso crítico e agradecer a oportunidade de dialogar sobre um assunto que eu tenho trabalhado desde a época universitária, desde quando eu era estudante. Não vou me apresentar, o meu currículo está na internet, quem quiser olhar está lá disponível. Mas dois fatos eu queria contar para vocês. Um é que quando eu entrei para fazer administração, eu pensei que ia trabalhar em banco. Por quê? Porque eu gosto de matemática, eu gosto de finanças, e para mim, estava entrando na FGV, que era uma grande escola, então eu acho que eu vou para o banco. Só que eu fui me envolvendo com campanhas sociais, conheci o sociólogo Betinho, e percebi a importância do papel social do administrador. Ali muda a minha carreira, eu começo a me dedicar à área social, área que eu me dedico até hoje. Isso faz 24 anos que eu me dedico à mesma área, né? E minha preocupação central é ajudar o Brasil. Sempre foi e sempre será. Sou professor e não preciso dizer mais nada, isso é uma carreira que tem que ser de vocação e tem que ser porque realmente você gosta. Por estar dedicando à área social, eu fiz 2 projetos. Esses 2 projetos eu também só queria destacar antes de iniciar minha apresentação. Um deles é que eu criei uma empresa júnior focada na área social e na área pública, a primeira do mundo. Por que essa empresa foi criada? Porque eu era de um curso de administração pública e eu senti um distanciamento da universidade dos problemas públicos e sociais que aconteciam em torno da universidade. Estava tendo, na época, uma greve na área da saúde, e eu pedi para o meu professor para que pudesse debater isso em sala de aula, por que aquela greve estava acontecendo, quais eram os problemas da área da saúde, e o professor disse, isso não é importante. Eu falei, como não é importante? E aquilo me provocou, eu falei, não, a gente tem que dialogar, a gente tem que estar aberto ao diálogo, a gente tem que conversar e ir atrás dos atores. Muito bem, então essa experiência foi fantástica, né? Foi lá que eu aprendi a administração, porque às vezes na arrogância acadêmica, você fica dentro da sala de aula com grandes teóricos, só que na hora que você vai para a realidade, é lá que você vê o quanto você sabe ou não sabe. E aí foi numa creche, na periferia de São Paulo, que eu aprendi o que eu não sabia. Eu não sabia cidadania, eu não sabia solidariedade, e eu não sabia gestão. Eu queria ir numa creche lá na periferia de São Paulo, queria transformar uma creche e eu não sabia gerir. Porque os meus professores falavam do quê? Grandes empresas, grandes organizações, mas na hora de atender uma pequena eu não sabia o que fazer. Lá eu aprendi que eu não sabia. E aquilo foi fundamental. E em função dessa experiência, a segunda que eu quero contar para vocês, é que eu ajudei a criar um prêmio para reconhecer professores e alunos que dedicavam parte do seu tempo, parte do seu conhecimento para transformar a realidade. Isso chamou o prêmio FENEAD, na época eu fui presidente do movimento estudantil, e a nossa ideia era muito simples. Não dá para ficar dentro da sala de aula, tem que ir para a realidade. Temos que compartilhar conhecimento, temos que ensinar e temos que aprender. Isso foi feito, nós conseguimos grande êxito na época, e é desse momento para cá que eu vou falar com vocês. Baixou? Então, eu vou falar para vocês sobre educação empreendedora, quadro atual e tendências. Eu sou pesquisador, eu sou atuante nessa área, tá bom? Mas como eu disse para vocês, tudo que eu vou falar aqui não é a favor de A, nem de B, nem de C, nem contra A, nem contra B, nem contra C, como vocês vão poder ver. Eu trago aqui um relatório de pesquisas que foi feito pelo Sebrae também, em 2016, que fala sobre a atual situação sobre empreendedorismo e educação empreendedora. Esse relatório tem mais de 200 páginas. Quem tiver interesse, está na internet, é só baixar, tá? Mas o que eu posso concluir, né? Eu li esse relatório, vi os detalhes, mas o que eu quero dizer para vocês é uma coisa simples. O empreendedorismo, a educação empreendedora na pesquisa vai muito bem, obrigado. Por quê? Porque tem muita gente que está se dedicando a pesquisar o tema. Mas na prática, a educação empreendedora e empreendedorismo
não está bem. As escolas não sabem o que fazer, os professores também não, e muitos alunos também não. E aí vou explicar por quê. Olha, é claro, e eu tenho formação suficiente para discutir sobre vários prismas o tema, eu posso discutir pelo prisma ideológico, discursivo, eu não vou fazer isso, mas se vocês quiserem no debate, eu posso tratar dessa forma. Aí a gente tem aqui várias matérias que saem sobre, olha, potencial empreendedor na periferia, o empreendedorismo antropológico, a educação empreendedora começa em casa. E aí, evidentemente, que nós estamos de pleno acordo que o empreendedorismo é um discurso, é um tema que está sendo colocado em voga, mas essa é uma forma de interpretar. A outra é, afinal de contas, nós formamos na universidade empregados, mão de obra subserviente ao mercado, ou nós formamos pessoas que pensam de maneira autônoma e decidem o que querem ou não fazer? A educação empreendedora no Brasil, isso aqui é um dado recente, nós estamos na 56ª posição entre 65 países. Isso foi divulgado amplamente, o Brasil é considerado um país empreendedor porque o brasileiro é criativo. A gente não pode colocar uma pedra em cima da criatividade, da vontade dos brasileiros. Os brasileiros querem. E contra a vontade é ir contra a natureza, é contra a ideia e o desejo das pessoas, tá certo? Entretanto, qual é o problema? No caso da educação empreendedora, o Brasil está entre os últimos colocados, então parece uma contradição. O brasileiro quer empreender, mas não sabe educar. E olha só, metade dos professores... Olha esse dado, viu? Ainda bem que eu estou vendo que tem bastante aluno, que é um bom para travar o diálogo. Mais da metade dos alunos não conversa com seus professores sobre negócios. Por que será? Por que será que o aluno não fala com seus professores e professoras? Por quê? Os alunos aqui devem saber por quê. Eu tenho algumas desconfianças, mas o que eu posso dizer é que tem aluno, por exemplo, que não se encaixa no sistema educacional, tem que tirar nota, tem que fazer trabalho. Aí o aluno fala, mas para que eu estou estudando isso? Não, não interessa. Mas por que eu estou estudando tal autor? Não interessa, você tem que estudar. Não tem sentido, não tem conexão. Tem várias razões. Eu vou apontar só uma delas. Olha isso aqui, ó. Olha como era a sala de aula no início do século XX. Século XX é 1900 em diante. Olha aqui, ó. O elemento professor, lousa, alunos. Aliás, muito parecido com essa aqui, né? Olha lá, ó. Seguindo. Olha essa sala de aula em meados do século XX, década de 40 e 50. Olha o elemento professor, aluno, lousa. Olha uma sala de aula, mais uma sala de aula do século XX. Note que os alunos iam de terno e gravata, hein? Era outro momento histórico, né? Mas note que a gente tem lousa, professora, alunos. Essa sala de aula foi considerada revolucionária. Quem se lembra desse filme aqui? Sociedade, Poetas Mortos. O professor Keaton, ele era extremamente revolucionário porque simplesmente subiu nas carteiras e mostrava para os seus alunos que eles tinham que ser rebeldes. Mas notem, e aí concordo plenamente com o professor aqui, existe aqui um elemento, ó, lousa, professor, aluno. Agora, olha essa sala de aula do século XXI. O que tem de diferente? Professor, aluno, lousa. Século XXI, hein? Agora. Olha essa sala de aula do século XXI. A aula está super interessante. Olha esse aluno aqui, ó, fazendo selfie, né? Está pensando em fazer... Essa aqui, ó, está super interessada. Tem professor que é contra a internet e contra celular. É contra a realidade. Olha aí, ó. Tem aluno que está olhando para o professor, tem aluno que está olhando para a parede, tem aluno que está olhando para a fotografia, tem aluno que está olhando... Alguma coisa não está certa, né? Mas essa aqui é uma sala de aula do século XXI. Olha aí, ó. Uma vez eu trouxe essa imagem numa universidade, o professor ficou revoltado. Falou, você quer colocar na nossa cara que a gente não tem estrutura? Eu falei, não é isso. O que está por trás dessa sala de aula é uma concepção pedagógica, no qual os alunos não têm que ficar olhando para o professor.
O aluno ele tem que trabalhar em conjunto, em grupo. O professor está aqui facilitando o aprendizado. É um novo papel para uma nova sala de aula. É onde os alunos são convidados a discutir, falar, debater. Não é onde o aluno passivamente escuta um professor professorar. Agora eu tenho um desafio aqui para a plateia. Cadê o professor nessa sala de aula? Quem localizar ganha um prêmio. Cadê o professor nessa sala de aula? Alguém localizou aí? Hã? Primeira mesa. Opa, perdão. Esse aqui? Esse? Aqui? Está olhando o celular. Na verdade, a pessoa que acertou é que a pessoa que está filmando a sala, entendeu? O professor está ali. Na verdade, essa é uma sala que tem professor. Pessoal, eu sou professor. Eu tive poucas oportunidades na minha vida de receber treinamento, poder refletir sobre a minha própria prática. Hoje eu tento fazer isso. Nós, professores, temos muita dificuldade em nos capacitarmos e refletirmos. Então, o que está acontecendo aqui hoje é muito bacana, porque no fundo, pelo menos, mesmo que você não concorde comigo, não tem problema, porque aqui é importante o exercício da discordância, mas aqui, note que não tem professor. Aí alguém fala assim, então você veio falar contra o professor. Muito pelo contrário. Essa sala de aula, o professor, ele é um grande articulador do aprendizado que a gente chama aprendizado por pares. Já existe pesquisas que apontam o quê? O aluno aprende melhor com o próprio aluno. Os alunos podem se revezar. Aliás, eu desafio até os professores, convide os seus alunos para dar aula. Vocês podem ficar surpresos, porque seus alunos podem trazer elementos que você nunca imaginou. Dê espaço para os seus alunos para vocês verem o que vai acontecer. Mas o fato que está acontecendo aqui é que o professor, ele orienta os alunos, ele facilita o processo, ele é liderança dentro desse contexto. Ele não é professor, não professora, ele coordena, facilita, estimula. Agora, essa sala de aula eu garanto que o aluno vai querer falar com o professor, mas aquela sala de aula do professorar, já tenho dúvida. Mas eu fiz, olha, desde 2012 eu faço uma pesquisa nas universidades brasileiras sobre o que pensa o universitário. É incrível, na pesquisa, os universitários são tratados como se fosse todo mundo igual. Tá? Como se o estudante do Mato Grosso é igual ao de São Paulo, que é igual ao do Maranhão, que é igual ao da Bahia, que é igual ao do Rio Grande do Sul. A gente sabe que isso não é verdade, mas há 5 anos nós estamos fazendo essa pesquisa. E a nossa pergunta é, quem são e o que pensam os universitários brasileiros sobre o empreendedorismo? Não adianta eu impor a minha verdade, impor a minha forma de ver a realidade. Eu queria entender o que o estudante... Olha lá, vou trazer apenas uns resultados. Esse dado eu queria que vocês guardassem, esse é um dos pontos importantes. 10 a 15% dos estudantes, quando chegam à universidade, já são empreendedores. Em português, claro, são pessoas que já sabem andar de bicicleta e tem professor querendo ensinar esse aluno a andar de bicicleta. Oi? Então, na verdade, esse dado nos surpreendeu, porque de 10 a 15% dos alunos já chegam empreendedores. Você não vai ensinar empreendedores para quem já sabe, já pratica, já faz. E outra, quando ele vê um professor que não trata o assunto, ele fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu vim fazer o quê? Eu vim aqui para aprender. Outro dado, 50% a 60% tem interesse em empreender, em maior ou menor grau. Tem uns muito interessados, razoável, pouco interesse, mas tem interesse. Mas esse dado também nos surpreendeu. 30% a 35% não querem empreender. Olha lá a figura aqui, ó. E eu quero dizer com muito respeito aos estudantes. O estudante que não quer... Aliás, empreendedorismo não é solução para nada, nem para a universidade, nem para o emprego. Mas não se pode ignorar o assunto. Evidentemente. E o estudante que não quer empreender tem que ser respeitado. Ele tem que ser trabalhado de
uma outra perspectiva. Agora, essa perspectiva diversa, ou seja, reconhecer a diversidade de interesses e motivações, quantos professores fazem isso em sala de aula? É difícil. Tem professor que fala assim para mim, pô, mas como é que você vai educar sabendo que tem 3 tipos de estudantes? Dá trabalho, mas o estudante aprende mais, né? Eu estava numa palestra também, o professor falou, olha, eu tenho 8.000 estudantes na minha universidade, como é que eu incentivo que mais estudantes façam? Aí eu trouxe esse dado aqui, ó. Se ele tem 8.000 estudantes, 800 já são empreendedores, 800 a 1.000, com vídeos para ajudar a trabalhar o assunto. Jovem dialoga melhor com jovem, junto com o professor, une a experiência, a vivência, o conhecimento com a força e energia da juventude. Isso tende a dar muito certo. E, claro, a sala de aula pode transformar negócios, né? Também quero chamar a atenção, tem um vídeo que eu uso em sala de aula no curso de mestrado e doutorado que eu trabalho, que é sobre lógicas, né? A gente falando sobre ideologia, vamos falar também sobre lógica, que também é ideologia. Um dos maiores empreendedores sociais do Brasil, né, criou o Banco Palmas, a primeira experiência de moeda social no Brasil. Ele diz uma das frases dizendo assim, foi nos grotões do Ceará, do sertão do Ceará, que surgiu a primeira moeda social. Não foi na USP, não foi na FGV. Ele falou, não tem nenhum problema com esses caras, mas foi aqui. Foi o povo discutindo como melhorar a sua própria vida. E o Conjunto Palmas, que fica lá no Ceará, na grande Fortaleza, na verdade fez uma experiência de superação dessa situação. E o que eles estão fazendo? Na verdade, eles estão trabalhando dentro de uma lógica. O que eles falaram? Existe um jogo, que acho que vocês devem saber, que é o tênis, em que um jogador joga para que o outro erre. Então você joga com força, joga com efeito, joga para o lado, joga para o outro errar. E ele falou, existe um outro jogo, que é o frescobol. No frescobol é o contrário. Você joga para o outro acertar, e o outro tem que acertar para que você também acerte. O que eu quero dizer com isso? Dizer e colocar o empreendedorismo dentro de um único discurso é, no mínimo, complicado. Há várias formas e valores que estão em jogo. Então eu concordo que não pode ser acrítico, mas também não pode ser crítico para colocar todo mundo no mesmo barco. Há empreendedores que buscam transformar a vida das pessoas de forma a emancipar essas pessoas, a ter diálogo, a fazê-las superar situações de pobreza, exclusão e miséria, de forma original, inteligente. Ou seja, não é um capitalista selvagem. Aliás, eu não defendo nenhum tipo de capitalismo selvagem, mas eu escuto os estudantes, escuto vários professores, e uma das coisas que surge com muita frequência é os nossos estudantes querem fazer atividades com significado, eles não querem um emprego, eles não querem um trabalho, eles querem algo que tenha significado para a vida deles, algo que faça sentido. Nós, professores, aqui temos que ter humildade e reconhecer que o que a gente aprendeu talvez não dê resposta para as demandas atuais desses estudantes. Então, as faculdades de administração estão mudando turmas e fazendo startups. Eu tenho um grande amigo de uma grande universidade, que não vem ao caso falar o nome, ele é muito crítico às startups, porque ele já é de uma geração que não viveu isso. Eu estou aprendendo com meus estudantes. Eu, apesar de ter empreendido quando eu era estudante, a minha realidade era uma, hoje é outra. Mas eu estou humildemente querendo aprender com os jovens. Olha aqui, ó. O plano de negócio substitui o velho TCC. Tem professor que obriga o estudante a fazer pesquisa científica e o estudante não quer fazer. Eu não sou contra pesquisa científica, eu sou pesquisador, mas eu não sou inocente e muito menos irresponsável em achar que estudante tem que fazer o que eu quero. O que está acontecendo sobre reflexões que foram feitas por professores da FGV e do INSPER? Os alunos e as pessoas querem buscar carreiras menos lineares. Ninguém mais entra numa empresa para passar a vida inteira, 30 anos numa empresa, não existe isso. Nem o mesmo presidente. Ninguém entra para ficar 30 anos, 40 anos no mesmo lugar. Isso não existe, exceto em economias não capitalistas. O investidor, né, no INSPER, os ex-alunos estão trazendo investidores, pessoas para investir nos jovens, né, nas suas ideias.
Agora, o que está acontecendo? O professor Silvio muito bem colocou, existe uma banalização do tema empreendedorismo nos cursos de administração. Então, também tem gente que está exagerando. Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Remédio é para ajudar a curar a doença. Em dose excessiva, mata. Amor é bom. Amor excessivo, mata. Aonde que eu quero chegar? Dizer que é solução para tudo, errado. Dizer que não serve para nada, também errado. Existem doses, existem maneiras de fazer, existem lógicas que estão colocadas. O que não se pode, no meu humilde compreensão, é nem negar e nem aceitar como se fosse algo simples, maravilhoso. Claro que não. E aí, um dirigente do Ministério da Educação está dizendo que a educação empreendedora, uma visão governamental, é que vai ser uma diretriz transversal para o ensino superior. Ou seja, independente de ser administração ou não, isso vai se tornar uma diretriz. E o tema não vai ficar restrito aos cursos de administração. Tem várias razões. O mundo do trabalho está mudando. Eu só quero trazer um elemento. Eu não sou nem especialista no assunto. Mas vocês devem conhecer um aplicativo chamado Uber, certo? E eu tenho amigos, com toda a razão, críticos a esse aplicativo, mas ele está dentro de um contexto chamado da economia compartilhada, e reconhecer que há recursos que estão subutilizados que precisam ser utilizados de forma diferente. Aí, uma vez andando com um motorista desse aplicativo, eu falei para ele: moço, como é que estão as coisas? Ah, tá difícil, temos que trabalhar, a gente ganha muito mal, né? É uma precarização. Só que o que eu coloco com os meus colegas é assim: tem gente que era aposentada, não tinha mais renda nenhuma, nem espaço no mercado, e não venha dizer que tem. Acima dos 60 anos, ingressar no mercado de trabalho agora, estão oferindo renda nessa atividade. Eu não quero defendê-la, mas aí o motorista falou assim: só falta inventar um carro que não tem motorista. A minha resposta para esse senhor foi: já existe. Resposta, um palavrão que eu não vou dizer. Então, note, tem gente vivendo o mundo econômico dos taxistas. Defende interesses grupais, nada contra, mas está vivendo um mundo que já está superando 2, 3 passos adiante. Então você tem o táxi, o Uber e o carro autônomo. Você vai brigar com quem? Que patrão é esse? É um aplicativo, é um algoritmo. É isso que nós temos que discutir. Discutir com a lente passada para a realidade atual não vai dar para encaixar. Olha a dramaticidade. Táxi, Uber, carro autônomo. O carro autônomo não tem gente. Vai ter emprego? Olha. Vai ter atividade remunerada? É catastrófico? Não. Nós já vivemos isso na humanidade. Eu acho que há maneiras de lidar com isso. Mas eu quero trazer para vocês o que de melhor eu posso compartilhar com vocês. Foi uma pesquisa que nós fizemos num prêmio que eu coordenei, que é de ensino e aprendizagem e inovação, e muito relacionado ao empreendedorismo, à educação empreendedora. Quais são as tendências dos cursos? A admissão e saída dos programas devem ser suavizadas, porque uma vez que a ligação do aluno com a instituição será pela vida inteira. Então a ideia de que o aluno vem, faz a universidade, vai embora. Os programas devem ser flexíveis no tempo. Tem que fazer curso mais enxuto, mais simples. Os programas têm que ser flexíveis geograficamente. Não pode ser curso genérico, igual para todo mundo em qualquer lugar. Os programas devem ser customizados, ou seja, deve ser atender uma realidade, uma demanda daquela região. O programa deve ser desempacotado. Por quê? Ele não pode ser uma caixinha negra que ninguém sabe o que está colocado lá. As pessoas precisam entender o que vai ser debatido, se a pessoa quer ou não fazer aquilo. Como é que vai a tendências em pedagogia? O conteúdo deve ser integrado, não cada um na sua área. Eu falo disso, não falo daquilo, eu entendo disso, não entendo daquilo. O conteúdo tem que ser contextualizado e aplicado. O programa pode ser dedicado ao desenvolvimento de competências sociais e relacionais. Não adianta o cara ser genial, tirar uma nota altíssima, se ele não sabe lidar com as pessoas. Os programas têm que valorizar a experimentação e o erro. Aliás, a nossa universidade não está preparada para isso. As pessoas veem erro como erro. E erro é aprendizado, desde que é feito disso. Ninguém faz para errar, mas a gente não valoriza o erro. Experimentação, nem pensar. Os programas devem equipar alunos para a colaboração.
não uma competição desenfreada, desembestada, sem sentido. Os alunos das próximas décadas, cada vez mais heterogêneos. Heterogêneo em que sentido? Religião, condição socioeconômica, concepção política, condição cultural, política, opção sexual e assim por diante. Essa diversidade não tem como ir contra. Ela já está presente e vai aumentar. Então, o ambiente vai ser mais incerto, complexo e ambíguo. Aqui uma série de recomendações gerais sobre educação empreendedora. Então, nos governos, ampliar a educação empreendedora nas universidades, promover uma revisão curricular para a carreira empreendedora, estimular e reconhecer, valorizar o aprendizado do empreendedor em espaços não formais, isso é importante. O aprendizado não se dá mais apenas em sala de aula, mas também em outros espaços. Empoderar incubadoras para se constituir espaços promissores, vários tipos de incubadores, inclusive incubadoras sociais, como a Luísa deve ter comentado com vocês. Para associações empresariais, desenvolver metodologias e processos de mentoring, ou seja, trazer gente que tem experiência para discutir com o jovem, encorajar e desenvolver, oferecer iniciativas de criação de novos negócios, treinamento empreendedor, encorajar incubadoras e parques tecnológicos. Aliás, eu quero falar com vocês, eu fiz um trabalho recente com um empresário brasileiro. Ele tem parceria com universidades americanas, mas com brasileira não tem. Eu falei, mas por que você não faz parceria com as universidades? Resposta dele, porque elas não querem. Aí eu falei, mas por que elas não querem? Porque elas acham que eu vou impor a minha verdade. Eu falei, eu não estou indo impor a minha verdade, eu estou indo para conversar, e eles não querem nem conversar. E os empreendedores? Inspirar estudantes com suas histórias, cada estudante tem que ver o que faz sentido a si. Engajar-se em intercâmbios e programas compartilhados em vários países e treinamento para startups. Isso, estudantes e empreendedores. Então, é com isso que eu quero encerrar. Eu quero agradecer, o senhor Reginaldo, presidente aqui do sindicato, oportunidade para compartilhar uma visão sobre essa temática. Reitoria aqui da Universidade Federal do Mato Grosso. Ao professor Elifas, muito obrigado aí pelo convite, pelo apoio ao longo de todo o processo, principalmente todos os professores e professoras e estudantes que aqui estão. Estou aberto aí para poder dialogar com vocês, e o que eu puder compartilhar, estou à disposição. Muito obrigado. Ao professor Edson. Agora, vamos passar para a última expositora, a professora Sônia Meire, e após abriremos para intervenções da plateia, considerando também Sinop e Barra poderão fazer intervenções. Então, bom dia. Já são 10h20, não é? Mas vamos lá, mais um pouquinho aqui. Quero agradecer o convite dos meus camaradas aqui do sindicato, em nome do Reginaldo, a toda a direção, e a todas e todos que estão aqui nesse momento para compartilhar conosco, dizer que fico muito à vontade para conversar com estudantes e professores e professoras da administração e da economia. Me parece que a maior quantidade são desses dois campos do conhecimento, e dizer que essa temática ela diz respeito a todas as áreas do conhecimento. Seria muito importante se nós tivéssemos professores e estudantes de outras áreas para que nós possamos ampliar esse debate. Eu venho da área da educação, como foi dito aqui. Todo o trabalho que nós realizamos de pesquisa, ele sai exatamente dos projetos de extensão, não é de um modelo de universidade centrada na relação professor-aluno, embora isso também exista formalmente em muitos cursos, e tenho atuado durante anos na formação de professores da área do direito, da administração, de contábeis, da saúde, porque na universidade pública, diferentemente da educação básica, as pessoas que fazem concurso, necessariamente, elas não são preparadas para serem professores. Elas têm domínio de uma área de conhecimento e entram na universidade e carecem de uma formação específica da didática, não é? De elementos que são fundamentais para trabalhar com a formação de professor. E eu venho exatamente dessa área. Então, fico muito à vontade para conversar com todos e todas que estão aqui sobre a temática.
e dizer o seguinte: nós temos uma questão que é de concepção de qual é o papel da universidade, né? Da universidade pública que nós estamos tratando, de qual é o papel da universidade pública. E aqui é importante que tenha jovens, porque eu sou mãe de 2 jovens formados na universidade pública em 2 áreas, a área do direito e a área das artes. E ambos vivem numa situação de subemprego e de trabalho explorado. Então, nós precisamos discutir qual é o papel da universidade e qual é a universidade que está em disputa desde que nasceu. A nossa universidade é uma universidade, assim como a educação básica, durante anos que se discute qual é a função dela. Se a função da universidade é formar profissionais para atender como alavanca de um modelo de desenvolvimento meramente econômico, ou se o papel da universidade é formar pessoas e profissionais para o desenvolvimento social, político, cultural e econômico. Então, esse é o pano de fundo do debate que eu queria convidar vocês para fazer aqui. Esse é um elemento importantíssimo no nosso debate. Qual é o papel? Assim como foi da educação básica e a visão da educação básica, da educação pública, a sua função social, nós continuamos discutindo, mas já foi entendida pela população que a função da educação básica não era formar apenas pessoas para atender uma lógica de mercado, porque o próprio mercado desregulamentou essa própria função da educação básica. Né? Da educação básica, anos iniciais, ensino fundamental, e depois do ensino médio técnico profissional, que assumiu essa função mais fortemente. E há um debate, até hoje, presente. Então, esse debate ele é histórico, é do nascimento da educação pública e da universidade pública. Mas nós continuamos fazendo e ele não vai acabar, por quê? Porque tem um elemento fundamental. Também, um segundo elemento que eu coloco aqui. Não dá para discutir a função social da universidade sem vincular ao modelo de desenvolvimento econômico e às demandas do próprio capitalismo, que nós vemos numa sociedade capitalista, que impõe para a universidade um modo de regulamentação para atender exatamente a sua lógica. Então, a gente precisa ver quais os momentos de avanço da universidade e de retrocessos da universidade para avançar na produção do seu conhecimento. E aqui, ao final, eu vou apresentar para vocês, como eu disse inicialmente, todo o trabalho que eu realizei na universidade até maio deste ano. Eu sou professora da pós-graduação e da graduação e me aposentei no dia 24 de maio. E tenho um trabalho social muito forte na organização de grupos que são extrativistas, de grupos que vivem em comunidades quilombolas, de grupos que atuam no meio rural. E é importante esse debate, inclusive no Estado, e que tem altíssimos empreendimentos no meio rural, né, com a monocultura, inclusive, e que tem muitos conflitos no meio rural, no campo do Estado do Mato Grosso. E a gente precisa fazer esse debate porque são muito próximos também da realidade do restante do Brasil e do Estado em que eu vivo. E eu trabalho nos últimos anos com a organização de mulheres extrativistas. Mulheres negras, que são chefes de família, são elas que organizam as famílias, e trabalhei durante muitos anos, Luiz, achei importante o exemplo que você trouxe, mais de 20 anos com assentamentos rurais, exatamente fazendo todo o trabalho de formação escolar, de formação em nível superior e de organização pelos coletivos de produção. Só que tem algumas diferenças que eu queria colocar aqui da concepção empreendedora para a concepção que nós trabalhamos. E aí eu vou mostrar depois como é que a gente tem trabalhado de forma muito rápida, muito breve, e no debate a gente pode fazer esse diálogo. Eu gosto muito de fazer isso, tenho feito isso na minha universidade com meus colegas, também trabalho com empreendedorismo na área da administração. Então eu quero pedir licença a vocês para trazer um pouco da história da relação econômica e da universidade e chegar no que os governos foram transformando a universidade e por que o debate não é novo, o debate do empreendedorismo, e por que ele, nos últimos períodos, ele também tem alavancado mais, porque é um debate antigo. E nós já vivemos numa universidade que é empreendedora. Eu quero dizer isso a vocês. Pode ter inúmeras falhas,
mas na sua gestão, ela já parte dos princípios de uma universidade empreendedora. E isso nós acompanhamos, estudamos e temos muitas publicações sobre isso também, né? Eu vou aqui, quando faltar 15 minutos, você me avisa, por favor, para que eu possa dar tempo, terminar e passar o vídeo. Eu vou dar uma acelerada na parte introdutória, vou sentar aqui para poder me concentrar em alguns pontos, para eu não ser mais objetiva, né? Dizer o seguinte, primeiro, eu fiz um recorte temporal por conta do próprio tempo. O recorte temporal foi um recorte analítico a partir do processo de reestruturação do trabalho, de reorganização do trabalho em escala mundial, e o Brasil, como é que vem se comportando, mais especificamente dos anos 90 para cá, final dos anos 80 e anos 90. Só que esse processo de reorganização do trabalho, ele vem internacionalmente desde os anos 70, se aprofundando, e nos governos, e eu vou pegar 3 governos como referência, para falar da universidade, essa relação. Governo FHC, os 13 anos dos governos do PT e o último período agora do governo Temer, para a gente discutir como é que essa temática ela entra volta com mais força na universidade hoje e quais são as nossas preocupações com esse debate, certo? Primeiro, né, desde que nós construímos, desde a Constituição Federal, que foi uma disputa também política e por modelos de desenvolvimento econômico que estava se colocando no país, né? E a própria criação da Lei de Diretrizes e Bases, que também foi uma lei construída com muito debate público, mas que ali nós temos várias contradições, inclusive que não coloca como fundamental, como obrigatoriedade no sentido mais amplo, a educação ela deve ser pública, gratuita, laica, embora esteja como gratuidade, ela abre brechas para o setor privado também fazer educação, né, dentro de um Estado, de uma concepção de Estado democrático de direito, qual o papel dos governos de lá para cá para financiar a ampliação do setor privado em detrimento do setor público, em detrimento da universidade pública. Tanto é que 100% dos 100% de estudantes que estão na educação superior no Brasil, 80% hoje estuda na universidade, em faculdades e universidades particulares, privadas. E boa parte delas com financiamento público. Então, essa é a realidade dos estudantes da universidade brasileira. Mas desde que nós criamos a LDB, que nós estamos em disputa. A disputa ela continua, é luta contínua para o acesso aos direitos, principalmente ao direito à educação. No entanto, por que é que amplia, né, essa necessidade do setor privado dominar cada vez mais, inclusive a educação? Porque nós temos passado, desde os anos 70, por um processo de reorganização que se dá por um novo padrão, aqueles que o meu colega acabou de colocar, padrões flexíveis do trabalho, né, em detrimento de um padrão fordista, que tinha uma organização do trabalho, que exigia determinadas temporalidades de trabalho, um tipo de exploração que passou a dominar, inclusive com as tecnologias da informação, com o aumento e a produção de conhecimento no campo da informação, que passou a determinar novos padrões para a realização do nosso trabalho. Mas esse padrão, ele também